superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo, inferior direito. E para o tamanho dos dentes, ele vai te dar o valor da tabela, tá? Então, normalmente eu acho que aqui não é esse nome que fala, mas ele te dá, você vai ter que somar todos os valores dos incisivos que ele vai dar, por exemplo, 6, 6, 6, 6. Soma todos os incisivos e adiciona o valor da tabela que ele já vai te dar de um lado, vamos fingir que é 20, e no outro também, que ele vai te dar dos dois lados. Soma isso tudo e subtrai, né, pelo do osso. É sempre osso menos dente. Então, presente menos requerido. Sempre. Tá? Esse é o cálculo mais fácil para a gente fazer. Isso vai dar nossa discrepância de modelo. É isso aqui, de discrepância de modelo. Vai até aqui. Agora, cefalometria. Cadê? Não. Cefalometria, a gente só precisa saber alguns ângulos, que nem eu já falei. Ângulo SNA, ângulo SNB, ANB. Então, esses três estão relacionados a relações anteroposteriores. Então, SNA, SNB, ANB, relações anteroposteriores. Se ele pedir uma questão aberta, fale sobre as relações do paciente. Você vai ter que analisar se está na média ou não, SNA, SNB e o ANB, e falar sobre. Então, se o SNA, que a média é 82, mais ou menos 2, estiver aumentado, eu tenho uma protrusão da maxila em relação à base do crânio. Se o SNB está aumentado, eu tenho uma protrusão da mandíbula em relação à base do crânio. SNA e SNB sempre em relação à base do crânio. Ok? É só falar isso, que você já está ganhando ponto. A ANB está falando sobre relação de maxila e mandíbula. Então, se eu tiver um ângulo ANB maior do que 4, né, porque o ideal é 2, mais ou menos 2. Maior do que 4 significa que eu vou ter provavelmente um prognatismo maxilar em relação à mandíbula ou retrognatismo mandibular em relação à maxila. Tanto faz, sacou? É um em relação ao outro. Só no ANB que você fala de prognatismo mandibular em relação à maxila, um sobre o outro, tá? SNA e SNB, eu não falo nada disso. Eu falo de protrusão mandibular em relação à base do crânio ou maxilar à base do crânio. Ok, próximos que a gente tem que saber. Cadê o singome? Já passei? Aqui, ó. Singome. Singome está falando sobre crescimento vertical. Então, ele está falando sobre isso. Essa distância. Aí, questão lá da prova. Se eu perco dentes antes da hora, então se eu não tenho esse dente, a boca do meu paciente vai fechar um pouco. Então, eu tenho
diminuição desse ângulo vertical. Então, tudo isso você tem que ir pensando e associando, tá? Então, quais ângulos a gente tem em relação com o crescimento vertical? FMA também, Singome e um que ele não fala. Então, é Singome assim mesmo? Deixa eu ver. Sim. Singome. O SN é SGN e o FMA estão relacionados a padrão vertical de crescimento. Então, SNA, SNB, ANB, relação antero-posterior. Padrão vertical de crescimento, a gente vai ter o Singome, SN, SGN e o FMA. Sempre que eles estiverem aumentados, perfil, tendência de ser dólico. Se esses ângulos estiverem diminuídos, braque. Se tiver na normalidade, né, vão ser mésio. Então, qual é a média do Singome? 32 graus. Mais ou menos 4. Do SN-SGN, 67 graus. Não tem mais ou menos. E FMA, 25 graus. Mais ou menos 5. Então, eu tenho que decorar todos esses ângulos. Ô, Dudu, fala um pouquinho mais devagar, né? Porque os números não tá dando muito para entender. Você fala rápido. Ô, Dudu, peraí, eu tenho uma dúvida também. Esse 69 graus, ele não tem mais ou menos. Então, se aumentar... Esse 67, tá? Ah, 67. É que tá ruim mesmo. É que eu tô escrevendo em pé. Então, se aumentar tipo 68, ele já é dólico. Ele tende a ser dólico, tá? Tá. FMA é mais ou menos 25? FMA? É. A FMA mais ou menos... Não, é 25 mais ou menos 5. Ah. Oi. Isso. E o de cima é o quê? Ó, padrão vertical ou horizontal, tá? Ó, ou seja, perfil dólico, tendência é ser... O crescimento é vertical. Tá bom? E braque, ele é crescimento horizontal. Se ele é mésio quando ele está na normalidade. Agora, se ele for maior, você já pode considerar ele com perfil praticamente dólico. Entendeu? Eu não consigo falar certamente que ele é dólico, porque o dólico facial, que a gente estuda ali, ele é a junção de todos esses ângulos. Mas o dólico, como assim? Normalmente todos vão estar aumentados. Você vai ver que se o Singome está um pouco aumentado, o SN, SGN vai estar também um pouquinho e o FMA, todos vão acompanhar, sacou? Quando acompanha, ele é dólico. Agora, se um sobe e o outro não, aí ele não é nenhum nem outro, ele pode ser os dois. A gente viu isso em algumas questões. É meio confuso, mas eu estudei pelas questões. Tem questão que você pode considerar tanto mésio quanto dólico, sacou? Não dá para ter uma
resposta exata. Então, esses são para padrão vertical ou horizontal de crescimento. E um dos mais importantes é juntar o FMA. É mais fácil mostrar aqui. Deixa por último, na verdade. 1.NA também é importante. Está falando sobre vestibularização dos incisivos superiores. Lembrar que sempre que tem A, estou falando de maxila, então é superior. Sempre que tem B, mandíbula inferior. Então, 1.NA, a média 22 graus. Não tem mais ou menos. Ou seja, mais do que isso, vestibularização. Ok? Menos do que isso, lingualização. 1.NB, 25 graus de normalidade. Mais do que isso, vestibularização. Menos do que isso, lingualização. Beleza? Lembrar que A, maxila. B, mandíbula. Não confundir ponto com traço, tá? Ele já confundiu questão trocando um traço NA. Um traço NA não é grau. Dudu, Medida. Oi. mas o que é 1.MA? Tipo, o que é o ângulo? É o ângulo do quê? É o ângulo formado pela intersecção do longo eixo do dente. Tá, pera, pausa. Ângulo formado Pela intersecção do longo eixo do dente, do incisivo superior, no caso, com a linha NA. Isso, ponto grau. Então a questão está lá. Um traço NA significa que a normalidade é 22 graus, e quanto maior esse grau, maior a sua vestibularização. Tá errado. Porque é um ponto, não é um traço. Beleza? Um traço NA, a normalidade é 4 milímetros. E isso está aqui, cadê? Um traço NA. É a medida linear do ponto mais vestibular da coroa do incisivo superior até a linha NA. Tá, pausa. É o quê, Dudu? É o ponto mais vestibular da coroa do incisivo superior. Mais vestibular, peraí. Da coroa. Do incisivo superior. Até o ponto, até a linha NA. E agora, da linha até a linha? Então, é uma linha até uma linha. Você vai fazer um traço e medir. Entendeu? Um traço e um NB é a mesma coisa. 4 milímetros é a normalidade. E a descrição é a mesma. Só que a gente está falando de se é NB, de incisivo inferior. E a linha não é mais NA, é NB. Tá? Isso que muda. E se tiver mais, se tiver menos? Aumenta overjet. Qual? Dos dois. Se aumenta, significa que a distância tá maior. Quer ver, ó? Você está vendo aqui o slide? Sim. Esse aqui não, um ponto.
Como se fosse isso aqui, ó, mas está muito pequeno, não dá para ver. Mas é como se fosse essa distância de uma linha que traça N até A e outra da porção mais vestibular ao longo eixo do dente, né? Com a parte mais vestibular. Então, essa distância aqui, ó. Entendeu? Ai, sei. Quanto maior essa distância, significa que mais vestibularizado seu dente está também. Essa linha aí é NA e NB? Não, traço? NA e longo eixo do dente. Ah, tá bom. Coroa do incisivo, na verdade. Até a linha NA. Então, é isso aqui só, na verdade. Não precisa fazer longo eixo do dente, é só mais uma. É só fazer isso aqui, ó. Essa distância, Tá bom. tá? Tá. Então, quanto maior essa distância, significa que mais seu dente está protruído. E quanto menor essa distância, significa que seu dente está muito juntinho. Retruído. Ok? Vamos lá. Agora, para finalizar, que é o mais difícil. Só Não pra difícil. Oi. Quanto maior tiver, ele vai estar protruído ou retruído? Protruído. Vestibularizado. Tá. Beleza, valeu. Então, meu... Aí tem sobre o ímpar também. Que a gente vai falar dos. Vou falar logo do ímpar, da média do ímpar. Eu falei do FMA já, né? FMIA, a média é 68? Acho que é 68. Ô, Bianca, você confirma? 68? Certo. Ok. O FMIA, ele não passou, não tem nenhum lugar, mas a gente descobriu que é 68. Então, não tem, mais ou menos. E o FMIA está relacionado, está diretamente relacionado com o ímpar. Deixa eu até conferir aqui, rapidão. Isso. Ah, tá. O FMA, quanto maior ele for, então a partir de 69, maior a lingualização dos incisivos inferiores. Tá bom? E, consequentemente, menor ímpar. A média do ímpar é 87 graus. Mais ou menos 5. Então, FMA ímpar e FMA estão diretamente relacionados. Ok? Vou até desenhar aqui. Esse aqui, ímpar. Aí, se eu não me engano, cadê? FMA, ele tá para trás. Ok.
Ô, Dudu! Oi. Como é que chama, então, se aumentar mais 5 do ímpar? Vai ser vestibularização ou lingualização? Vestibularização. Tá, então é só no FMA que quando for maior que a lingualização. Isso. FMIA, maior que 68, maior a lingualização. Eu vou explicar agora como é que eles funcionam. Eles são diretamente proporcionais, tá? Você juntar o FMA, FMIA e o ímpar tem que formar o triângulo. Por isso que a gente faz aquele cálculo, tá? Tá bom. Vamos lá. Se eu mudo um ângulo ou para cima ou para baixo, os outros têm que ajustar também, tá? Então, ímpar. O ímpar a gente falou que tá responsável pela vestibularização, né? Quanto maior o ímpar, mais do que mais 5 dele lá, é 87, mais 5 dá quanto? Então, esse aqui é o grau do ímpar, ok? Esse aqui. Se eu aumento ele, significa que está expandindo para fora. E quem passa pelo ímpar, olha o incisivo inferior aqui. Então, quanto maior o ímpar, significa que mais meu dente está indo para onde? Para vestibular. Ok? E, consequentemente, meu FMA também vai mudar. Ele vai ter que diminuir para conseguir chegar nesse novo FMIA. Como bem ruim aqui, mas dá para ter uma noção. É, mais ou menos isso. Vestibularização. Lingualização. Tá? Eles são diretamente proporcionais. Tá? É que é difícil de. É que não tem como pegar nesse desenho. Né? Mas dá para ver que se a gente for para vestibular aqui, tem um novo dente. O que o FMIA vai fazer vai ser necessariamente diminuir. Tá? Como é que ele diminui? A gente vai ter que trazer essa linha um pouco mais para baixo. Então a gente vai diminuindo assim a angulação dele. Então sempre que eu mudo o ímpar, eu vou mudar o FMA para o oposto. Ok? Ímpar aumentado, vestibularização dos incisivos. Ímpar reduzido, lingualização. Consequentemente, vai estar o FMIA aumentado, que significa lingualização dos incisivos. Beleza? Então, essa é a relação entre ímpar, FMIA e FMA. Então, eu posso falar de lingualização e vestibularização só dando a média deles, que normalmente são as questões. Discrepância cefalométrica, o cálculo é bem tranquilo. A única coisa que a gente tem que decorar, mas decorar assim, tem hora que ele dá, às vezes ele não dá, é qual fórmula usar e qual FMIA ideal. Então, eu sempre vou olhar para o FMA e sempre vou fazer o cálculo ou com FMIA ou com ímpar. Porque lembra? Vamos lembrar que tudo que a gente falou agora foi só em relação ao ímpar e o FMIA. O FMA ele só está olhando aqui, ó. Então ele não faz nada. Você vai só olhar ele também para fazer o cálculo. Olha o FMA e depois você vai resolver, seja ele no ímpar ou no FMIA. FMIA? Não. Ele é só 68. Não que eu saiba, né?
E ó, informação novinha em folha. Assim, vocês façam o que vocês quiserem com essa informação. Porque, tipo assim, não me ajudou em nada. Mas, lembra que tinha uma questão também na prova que falava sobre ângulo Y? A média do ângulo Y é 68. É apenas. A única coisa que a gente conseguiu descobrir sobre ângulo Y. Ah, qual? Não, o SN é SNGN. Beleza? O cálculo bem tranquilo, gente. Só pegar e ir substituindo. Ok? Então, a gente vai ver nosso ímpar. Vai ver, na verdade, o FMA do paciente. Ver qual que é a situação desse FMA. Porque, ó, vamos lá. Possíveis já diagnósticos. Se o FMA está entre 21 e 29, está normal. Então, ele tende a ser mesiofacial. Agora, FMA maior que 30? Dólico, provavelmente, né? Ou crescimento vertical, muito acentuado. FMA menor do que 20? BRAC. E o BRAC significa o quê? Crescimento horizontal. Meu Deus. Enfim, a gente já consegue ter uma noçãozinha. Aí vai na formulazinha, seja ela FMIA do paciente menos FMIA ideal, ou ímpar ideal menos ímpar do paciente. Aí você vai descobrir a sua discrepância de modelo. Para você transformar grau em milímetro, você vai multiplicar por 0,4. Então, minha discrepância cefalométrica deu 1 grau. Então, vai ser a mesma coisa do que 0,4 milímetros. Ok? E aí depois, para descobrir a discrepância total, é só fazer 2 vezes nossa discrepância cefalométrica em milímetros, isso é importante, mais nossa discrepância de modelo, que ele pode falar para a gente ou pedir para a gente descobrir também. Ok? E é isso de cefalometria, gente. Agora é fazer Dudu, questãozinha. Oi. me explica só essa primeira parte de novo. De olhar o FMA. Isso. Vou pegar uma questão aqui e mandar lá, ok? No grupo. Pode ser. Oi. Classe 3? De quê? Não tem nada a ver com nada. Com nada. Falou de ângulo, você pode desmarcar questão errada, tá? Não, você não pode classificar. Isso. Aí você pode. Padrão 3 não está relacionado com nenhum dos dois. Está relacionado com análise antero-posterior. Então, SNA, SNB ou ANB. Côncavo e convexo? BRAC mais côncavo. Acho que era côncavo, né? Deixa eu voltar aqui. Mas acho que 3 ele é côncavo e 2 convexo. 3 côncavo, isso. 2 convexidade. E o reto, ele é convexo, levemente convexo, ou reto. Beleza? Não, Isso aí é crescimento vertical. Vamos para uma questão, então. Deixa eu pegar e mandar ali.
Dudu, você quer falar sobre os grampos antes de passar alguma questão? Eu não estudei grampo ainda. Tem que estudar. Mas assim que eu estudar, eu passo para vocês. Eu só sei da grade lingual, que é para mordida aberta. E da alça. Ah, bom, mulher. Aí você manda lá no grupo escrito, depois que você fizer o de todos, só escrito mesmo. Dudu, Oi. não quer mandar essa parte do cálculo, tipo, um vídeo explicando lá no grupo? Porque aí dá pra ficar estudando até decorar. Ué, ó, tira um print daqui, ó. Tá, tirei.